Boa noite, Gabriela, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Cris Espriça, bem-vinda. Que bom ter vocês aqui essa noite, me fazendo companhia, essa véspera de feriado, para mais um papo com Cris. Olá, Reinaldo, bem-vindo, boa noite. Mais um papo com Cris, ao vivo, que tá chegando aí para você, com o apoio da 10 Pastéis Piracicaba, meu parceiro querido, melhor pastel do Brasil. E hoje tá bom pra comer pastel, né, gente? Nossa, que essa esfriadinha que deu. Tudo bem que todo dia é bom pra comer pastel, mas hoje especialmente tá gostoso. E hoje eu vou bater um papo com a doutora Rívia, médica psiquiatra, clínica geral, sobre saúde mental da mulher. A doutora Rívia é uma autoridade aí. Ela conhece profundamente, né, a saúde feminina, especialmente a saúde mental. E a gente vai conversar com ela um pouco sobre como é que funciona esse mecanismo do cérebro feminino, né? Como é que quais são as peculiaridades, aqui a gente está mais suscetível, né? Que cuidados tomar para manter a sanidade nesse momento tão complicado que a gente vive, né? Então eu convidei a doutora Rívia para bater esse papo com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, muito agradável, né? E esclarecedora. Olá, Igor, bem-vindo, boa noite. Vamos aguardar a doutora Rívia, daqui a pouquinho ela tá chegando. E a gente vai conversar sobre saúde mental, especialmente, né, das mulheres. Olá, José Benites, bem-vindo, obrigada por passar por aqui. Eu quero lembrar vocês que estão passando por aqui, que o Papo com Cris é um programa dentro da plataforma Instagram, que vai toda terça-feira ao ar por esse perfil aqui, é sempre às 8 da noite, com pautas diferentes. Ó, a doutora Rívia chegou, vamos chamar, não vamos perder tempo, né? Tem muita coisa para falar com ela, eu já vou chamá-la para fazer parte aqui da nossa... Oi, doutora! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá chegando bem o som aí? Eu não tô usando fones e nem microfone, tá tudo bem? Tá tudo bem, tô te ouvindo tranquilamente. Que bom, que bom. Doutora, eu tô tão feliz que você aceitou o meu convite para a gente bater um papo, viu? Nossa, é um prazer para mim. Eu sei do seu Muito trabalho, obrigada. né? O público que você tem, e tenho certeza que esses bate-papos assim ajudam bastante. Tem sido bom para mim. Eu falo que eu gosto muito da minha profissão, doutora, porque todas as vezes que eu converso com alguém, eu aprendo alguma coisa, né? Com as minhas fontes, que faço uma entrevista. Então, o jornalista é um eterno aprendiz, né? A Ah, gente é está todo verdade. dia aprendendo, né? Então, Nós é estamos muito todo legal. dia aprendendo, com É certeza. verdade, é verdade. Doutora, você participou, e eu fiquei muito feliz por isso, do Guia da Saúde, por meio da Live, que é onde você atende aqui em Piracicaba. Aliás, você mora em Piracicaba ou em Ribeirão? Eu moro nas duas cidades. As Eu fico duas. parte da semana aqui em Piracicaba, atuo aqui tanto lá na Live, quanto pela rede municipal, no CAPS, e parte da semana eu fico em Ribeirão, aí eu tenho consultório, tenho pacientes internado, né? Tenho que fazer visita hospitalar. Então é uma rotina bem dinâmica, bem diversificada. Bastante. E eu vi quando a gente, enfim, né, quando você veio para o nosso guia, que me deixou muito feliz, me chamou muito a atenção no seu trabalho,
essa sua ligação com a saúde pública, no caso, né, você ter fundado e coordenado esse serviço de atenção às mulheres vítimas de violência doméstica, isso aqui em Piracicaba Não, ou em Ribeirão? isso foi em Uberaba. Eu sou mineira, Ah, sou natural de Uberaba. Fiquei que lá um legal. tempo, trabalhando na rede municipal. Foi quando a gente percebeu a necessidade. Eu trabalhava num centro de atenção à mulher. Quando a gente percebeu a necessidade de unir as instituições em função deste atendimento, dessa demanda. Né? Então, a gente montou um serviço em que a gente acolhia a mulher de forma ambulatorial, não era na emergência. Né? Mas a gente Certo. traçou todo um roteiro de atendimento, né? Toda aquela linha de atendimento, linha de cuidado, envolvendo a parte da justiça, do serviço social, da saúde. Porque quando a mulher é violentada, ela percorre uma verdadeira via sacra. E é uma via sacra em que cada um não consegue compreender a dimensão do sofrimento dela. Então, se ela é violentada, seja violência sexual ou física, nesse caso, ela precisa buscar um atendimento de imediato, vamos assim dizer. Então, ela vai para um pronto atendimento, aquele pronto atendimento ela é tratada como mais um, né? Não tem aquela visão da situação em que ela se encontra, que a violência ali física ou sexual, o que antecedeu foi uma violência psicológica, ela já vem cheia de traumas, de sofrimento psíquico grande, e assim ela seria tratada como mais uma. Então, o objetivo era organizar toda uma rede de atendimento pela saúde pública, em que a mulher pudesse ser acolhida, né, e sofrer o menor dano possível, além do que ela já tinha sofrido. O atendimento ambulatorial era logo no primeiro dia útil após o atendimento de emergência. Caso não houvesse atendimento de emergência, porque nem todas seriam agredidas física ou sexualmente, aquelas vítimas de violência doméstica, patrimonial, qualquer tipo de violência, né? Ela poderia buscar atendimento, porta aberta, nesse ambulatório que a gente tinha. Né? E aí a gente ofereceria, naquela situação, a parte jurídica, a parte social. Às vezes a mulher, às vezes não, em muitas situações, ela se sujeita ao sofrimento, a essas violências, porque ela não tem autonomia financeira, né? E assim a gente tentava organizar toda essa condição, essa trama complicada em que a mulher estava, a gente tentava organizar para que ela pudesse fazer as escolhas dela. Nós não faríamos nenhuma escolha, mas sim oferecer condição para que ela saísse daquela situação. Que trabalho sensacional, doutora. E você conseguiu fazer com que isso permanecesse, porque a gente sabe que muitas políticas, especialmente na área políticas públicas, acabam ficando ao sabor de linhas de governo, de gestores, enfim, visões partidárias. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas muitas vezes elas não têm continuidade. Se a comunidade não se apropria daquilo, ela acaba sendo às vezes anulada ou desvirtuada pelo prefeito que vem a seguir, ou pelo governante que vem a seguir. Teve continuidade ou não? Foi exatamente o que infelizmente aconteceu, né? Não teve, os servidores, as pessoas envolvidas, todos tinham muita vontade, porém, diante de tudo isso que você falou, a gente também passou por essa situação e o serviço não evoluiu. Ele continua fragmentado, né? Aqui em Piracicaba, eu sei que existe um órgão do governo, né, que faz esse acolhimento, mas eu não tenho conhecimento suficiente para te falar se é
igual ou semelhante ao que a gente tinha. Eu sei que lá foi motivo de muito orgulho e as pessoas que passaram por lá, com certeza, foram melhor acolhidas. Com certeza. E seria realmente era quase que um ecossistema, né? Quer dizer, tudo que se precisa para amparar uma mulher em situação de violência estaria lá e de forma mais. Nossa, incrível. É o que todo lugar deveria ter, né, doutora? Agora, Exato. aproveitando você falar sobre esse trabalho magnífico, já entrando um pouco no assunto da nossa pauta, que é a saúde mental, especialmente da mulher, que é um público com quem você tem muita proximidade, relações abusivas, elas podem culminar em doenças mentais, podem desencadear transtornos. Eu queria saber da sua experiência em consultório, sua experiência na saúde pública, como é que isso se dá? Se você nota isso, se realmente são gatilhos importantes no desencadeamento de doenças mentais. Nossa, Cris, isso aí é gatilho e é aquilo que fomenta a doença na mulher, muitas das vezes, não adoecendo só a mulher, adoece a família também. Relacionamentos abusivos, ele não existe só entre um homem e uma mulher, ou só entre um casal, vamos assim dizer, né? Existe relacionamentos abusivos dentro de uma família com pessoas que exercem outros papéis, o pai, a mãe, existe a mãe narcisista, aquela que ela elege um filho para que ela judie de certa forma, né? Toda a loucura dela, ela elege um filho. Então, essas relações abusivas, seja entre casais ou entre componentes da família, traz uma consequência muito difícil, às vezes, da gente resolver, porque a gente pensar em lançar mão só de medicamento nessa hora é meio fracasso, né? Você tem toda ali uma situação, um sofrimento psíquico muito grande e que não basta a medicação. Então, primeiro você tem que fazer com que a pessoa entenda que ela está passando por aquela situação, por aquele sofrimento, que aquilo ali é uma relação abusiva e o quanto ela está disposta a se curar, a se desvincular. Porque muitas das vezes a pessoa não consegue. Ela deseja, mas ela não consegue se desvincular daquela situação, daquele relacionamento, seja ele de qualquer natureza. E nisso a condição abusiva ela vai piorando, né? A tendência é sempre progredir, aquilo que era verbal passa a ser às vezes físico, patrimonial, e a pessoa não consegue se desvincular e é onde ela busca ajuda. Mas o principal nessa condição é a pessoa entender que ela está realmente numa situação abusiva, num relacionamento abusivo, e ela ter força para sair daquilo ali. Porque a medicação em si, quando vai procurar um psiquiatra, por exemplo, eles pensam na medicação, né? O psiquiatra, o que ele faz? Medica. E muitas das vezes medicação não vai resolver essa condição, né? É Qual toda uma tem sido a estrutura. abordagem da psiquiatria numa situação como essa? Você já se posicionou, você se posiciona quando apresenta o seu trabalho como alguém que pratica uma psiquiatria que não é voltada só ao uso do medicamento, embora seja uma prerrogativa do psiquiatra receitar medicamentos, né? Quando isso Exato. se faz necessário. Que tipo de ação você tem adotado em situações como essa? Você trabalha em parceria com outros profissionais? Como funciona? Ó, profissionais da área da psicologia, da terapia ocupacional, eu falo que tem momentos em que eu apelo até para a religiosidade da pessoa, porque qualquer fator fortalecedor vai me ajudar bastante, né? Terapias alternativas, aquilo que eu percebo, ou que a pessoa expressa que é bom, que é importante para a vida dela, que ela confia,
vai ser um aliado para nós, para o tratamento, né? Então, eu tenho algumas pessoas em que eu indico, em que eu comento. Uma coisa que eu gosto muito, tenho estudado, né? Longe de eu ser uma grande conhecedora, mas eu tenho tentado entender um pouco melhor, que é a constelação familiar sistêmica, em que a gente estuda todo o contexto, né, familiar, dos antepassados, aqueles modelos que vêm se repetindo. E, às vezes, numa dessas condições, a gente encontra o fio da meada, aquilo que pode ajudar melhor o paciente, né? A psicoterapia convencional, ela é muito importante, né? Fazer o atendimento com o psicólogo. A psicanálise é muito importante. Mas cada paciente vai ter uma particularidade. Às vezes, eu indicar para você buscar um profissional da psicanálise, você ainda não está preparada, não tem uma maturidade, por exemplo, para aquele método, né? Mas você teria para terapia ocupacional ou para constelação familiar, né? O relacionamento abusivo, por exemplo, vamos imaginar no caso de um casal, né? Um casal hétero, às vezes ele repete o modelo dos pais ou dos avós, em que a pessoa nasceu, cresceu e teve aquilo como verdade. O pai e a mãe viviam um relacionamento abusivo e aquilo era o normal para aquela pessoa. E a gente pode cortar esse vínculo aí, cortar esse modelo? Pode, né? E nisso a constelação familiar sistêmica tem ajudado bastante, né? Porque você compreende, a partir do momento que você compreende o que provavelmente está acontecendo com você, você se sensibiliza, fica mais fácil de mudar, né? E nesse caso a gente não usa medicação, a gente usa medicação às vezes para combater um sintoma ou outro. Muito interessante, doutora. Uma médica, eu acho muito, muito legal mesmo. É isso que você chama de terapia, de medicina integrativa? É isso que é medicina Exatamente. integrativa? É uma medicina que se integra a outras terapias? Eu não posso atuar como um psiquiatra isolado em que o meu instrumento de trabalho é apenas um receituário, né? O receituário ele faz parte da minha vida, do meu tratamento, do meu espectro de coisas em que eu possa ajudar o paciente. Mas eu considero que a gente tem uma gama de alternativas, como eu te disse, até a questão religiosa. Se eu não conseguir achar nenhuma condição em que eu possa fortalecer esse paciente para ele tentar ele mesmo se ajudar, porque a cura vai vir dele, não é eu quem curo, a partir daí eu posso até a questão religiosa. Não sei o que ele vai me oferecer para que eu possa trabalhar com ele. Então, a gente vai conversar, e às vezes a consulta é muito demorada, né? Porque você tem que ir buscando ali. Às vezes, na primeira consulta, você tira algo ainda insuficiente, mas é onde entra a medicação que já pode ir aí dando uma ajudinha nos sintomas, melhorando aquele sofrimento mais agudo. Doutora, a gente já passou de um ano nessa situação que a gente está vivendo. É um conjunto de. Eu falo que é uma verdadeira prova de fogo que a gente vem vivendo em termos de saúde mental. A saúde mental das pessoas está sendo testada hoje, dia a dia, né? A cada momento. Uhum. Nessa situação que a gente vive. Porque a gente passa pelo medo, pela insegurança, pela raiva, pela solidão, enfim, pela angústia. É uma avalanche de sentimentos para a gente administrar, haja equilíbrio, né? Uhum. E aí eu queria saber de você, né? Se essa pandemia está enlouquecendo mais os homens ou mais as mulheres, enlouquecendo entre aspas. E logicamente, na minha pergunta está implícito o seguinte: quem está mais suscetível a tudo isso, né? A essa situação que a gente vive hoje, ao luto, a sensação de luto hoje é muito forte. Todos os dias a gente escreve sinto muito para alguém, né? Tem sido uma coisa muito pesada, né? Eu me considero uma pessoa, assim, muito positiva,
corajosa, lógico, mas assim, é muito forte essa coisa do sinto muito, alguém perdeu um amigo, alguém perdeu um pai, alguém perdeu um irmão. É muito louco isso. Então, é uma pressão muito forte. Dentro desse panorama, quem sofre mais, quem está mais suscetível, até biologicamente, né? A mulher ou o homem, dentro da Ó, psiquiatria, pelo olhar da psiquiatria. a mulher ou o homem é aquele que não tem uma boa estrutura emocional, aquele que não tem muita resiliência. Então, pode ser tanto o homem quanto a mulher. A diferença básica é a manifestação. A mulher, pela própria conjuntura orgânica, hormonal e tudo mais, ela manifesta mais. Ela mostra com mais facilidade que ela não está bem. O homem fica algo mais obscuro, mas ele dá alguns sinais. Por exemplo, o homem ele busca mais algum tipo de compulsão, né? Isso não, eu estou dizendo assim de modo geral, às vezes pela bebida, às vezes pelo jogo, às vezes a droga, às vezes o trabalho é aquele que não quer ter tempo para mais nada, para apagar todas as angústias, pelo sexo, uma série de coisas. A irritabilidade no homem ela fica mais aflorada, a falta de concentração. Então, são pequenos detalhes, a insônia, que você julga que ele não está bem. Mas não é como a mulher que apresenta os sintomas clássicos, né? Tanto da ansiedade quanto da depressão, por exemplo, de choro fácil, de recolhimento, de isolamento, de melancolia, desesperança, aquela sensação de falta de energia em que a mulher custa dar conta do serviço. Eu escuto isso muito. Eu fico em casa, eu não ando dando conta do meu serviço, né? O homem não, ele vai trabalhar. Então, como que você vai entender que ele não está legal? Ele levantou e foi trabalhar. Muitas das pessoas entendem isso como algo que ele está bem, né? Se ele não está deitado numa cama, é porque ele está bem. Mas não é, né? Então, assim, o homem tem essas particularidades e a mulher outras particularidades. A forma que o homem acessa o serviço é geralmente pela insônia, o transtorno do sono, ou ele se diz muito ansioso. Mas aí você vai investigar, essa ansiedade não é uma ansiedade. É uma tristeza, é uma frustração, é uma sensação de incapacidade. É um conjunto de sintomas em que ele julga que é ansiedade. Mas a ansiedade dele, na verdade, naquele momento é em melhorar, em sair daquela condição que ele está com estranheza. A mulher não, é mais fácil. É difícil a mulher ser tão contida a ponto de não conseguir demonstrar sinais e sintomas de tristeza e de depressão ou ansiedade, né? Agora, uma observação pessoal, hoje quem mais está sofrendo nessa pandemia, o número de idosos que apresentam algum tipo de alteração, de memória, de tristeza, inapetência, falta de vontade de alimentar, transtorno do sono, é muito grande, né? Eu não sei se antes a família relevava e agora que a família fica mais dentro de casa, mais presente, consegue detectar esses sinais e sintomas. Eu sei que tem chegado mais o idoso, né? Idoso que eu considero assim, vamos de 69 a 80, 85 anos, em uma condição totalmente diferente daquilo que era antes dessa realidade pandêmica que a gente vive. E aí a família começa a buscar alternativa. E nesse caso, infelizmente, é um paciente que já vem muito medicado, né? Idoso já usa muito medicação, uma polifarmácia. E aí fica mais difícil para a gente entender, porque ele já vem, vamos usar um termo, já vem mexido, né? Ele não é aquele paciente virgem de tratamento em que você vai olhar para ele e entender o contexto. Ele pode estar demenciado, ele pode estar angustiado, ele pode estar com um quadro infeccioso, mas a família considera que é por conta da pandemia. E você tem que acolher e saber o que fazer com o paciente, né? Mas essa é a minha percepção de piora.
porque aquele homem, aquela mulher que já eram suscetíveis, ou hoje, em função do luto, em função da perda de emprego, em função da convivência estreita dentro de casa, da falta de lazer, ele chega, mas ele, assim, eu acho que é uma demanda que já chegaria mesmo, sabe? Por uma situação ou outra. Mas está todo mundo pedindo socorro, inclusive a gente tem hora que sente vontade de pedir socorro, de dar uma paralisada, falar eu queria ficar assim uma semana quietinha, longe de tudo, sem saber que existe humano na Terra, bem longe. A gente, você está se referindo aos médicos? Eu me refiro Porque a eu me mim e preocupo aos muito. médicos. Eu me preocupo, é uma preocupação que eu tenho assim, eu não tenho nenhum parente próximo, pai ou marido, ou ninguém, eu tenho amigos, claro, na área da saúde, vários, não só em Piracicaba, mas também em outros pontos do Brasil, e que estão atuando de forma direta, né, com a questão. Eu fico imaginando, doutora, assim, toda essa pressão, imaginando, eu sei que existe toda essa pressão e toda essa loucura que a gente já sabe, não vamos ficar repetindo, e eu fico pensando, depois, como é que vocês, psiquiatras, vão ter que dar conta dessa, porque, assim, eu acredito que vai haver uma demanda muito grande, ou se já não está havendo, de colegas médicos que precisam de atendimento psiquiátrico para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Com o pós, talvez, o transe, o pós. Não sei se você já está percebendo isso. Não, isso a gente percebe. Os profissionais na saúde, de modo geral, um sofrimento psíquico muito grande, mas tem uma situação que é característico desses profissionais, né? Bem característica. Deixa para procurar atendimento hora que já não tem mais o que fazer, onde que já chegou, vamos falar assim, no fundo do poço. Porque enquanto você está de pé, você está ali aos trancos e barrancos, com mau humor, com bom humor, com algum sofrimento interno, com choro, com tudo. Eu vejo assim, às vezes, eu falo, antes o sofrimento que às vezes a gente percebia, né, de um paciente, quando a gente perdia um paciente, era contido, né? A gente às vezes chorava escondido e fazia de conta que não mantinha aquela frieza e tudo. Hoje, você olha para o rosto dos profissionais, principalmente esses que estão na linha de frente, que ficam dia e noite com máscara, o rosto está sofrido, as marcas de máscara, a marca daquele desgaste, né? Profissionais chorando junto com a perda. Então, assim, hoje não está tendo muito controle mais, né, emocional. E o pior é que eles não procuram, enquanto há uma facilidade, vamos assim dizer, para tratamento. Só vai procurar a hora que já não tem mais, é aquele que não levanta mais da cama. Ou ele surta, ou ele entra numa condição de crise muito grande em que ele não consegue exercer realmente o trabalho dele. E, infelizmente, isso sempre foi assim. Agora a gente vê muito mais. Eu não sei como é que os hospitais, que são os empregadores, né, e o poder público, que também tem os hospitais, como é que olha para esse profissional que está trabalhando no limite do limite, que é uma assistência que precisaria ser dada, né? Aí, em tempo real, seria trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Quer dizer, ir atendendo e ajudando esse profissional nessa... Mas é realmente uma preocupação, assim, uma coisa que passa muito pela minha cabeça. Eu fui convidada, eu tive a honra ser convidada para gravar uma mensagem de estímulo à equipe da Santa Casa de Piracicaba. Fiz isso com muito carinho, com muito respeito e muito emocionada, inclusive, porque não é fácil. É uma situação que realmente são situações que estão colocando muito essa nossa saúde mental à prova, né? Uhum. Eu queria falar um pouquinho, voltando para a questão da mulher. Eu tenho uma amiga que tem um diagnóstico de borderline. E aí eu fui ler a respeito, e eu fui ler e ouvi algumas entrevistas, e eu ouvi dizer que mulheres são mais suscetíveis a esse transtorno. E eu queria saber se é isso mesmo, e se existem outros transtornos
que acometem mais mulheres do que homens. Né, como é que a gente. Depois você vai entrar nas dicas para mulher, para as mulheres, quero falar de menopausa depois também, mas vamos falar sobre estatística e sobre o que pega mais as mulheres em termos de transtornos mentais que você atende em consultório, doutora? O transtorno de humor, de modo geral, ele acomete mais mulher do que homem. No caso do transtorno de personalidade, né, que a gente tem alguns tipos, inclusive o transtorno de personalidade antissocial, que popularmente a gente chama de psicopatia, sociopatia, ele pode acometer de forma igualitária. Já o borderline, isoladamente, ele acomete mais mulheres mesmo, né? É um transtorno de personalidade em que a pessoa geralmente manifesta com alterações de humor, e não aquela alteração de humor da bipolaridade, que são fases, períodos. É uma alteração de humor quase que instantânea, uma incapacidade de controlar, de se autorregular o seu humor, os seus impulsos. É uma pessoa muito impulsiva, que reage primeiro para depois pensar. Em casos mais graves, a pessoa pode até se buscar algum tipo de autoagressão, automutilação, porque ela vai estar sempre buscando o olhar para ela. Volte o olhar para mim. Tem uma outra característica, essa pessoa tem muita dificuldade em tolerar frustração, em aceitar não, em ser diplomática, vamos assim dizer, e saber negociar. Então, é uma pessoa que é uma panela de pressão, vamos assim dizer, né? Mal tampada. E o difícil é que a gente não tem um tratamento medicamentoso específico, né? O que a gente costuma fazer é controlar esses sintomas. A pessoa tem mais impulsividade, é mais irritada, às vezes tem um envolvimento ali de uma teatralidade na forma de conduzir as coisas. Então, a medicação serve para combater alguns sintomas, né? Às vezes não é 100% efetivo, e a psicoterapia, que é o carro-chefe dessa patologia. É a psicoterapia que vai controlar e fazer com que a pessoa se autorregule. Interessante. E é um diagnóstico difícil, né? Porque às vezes se confunde com bipolar, não é? Às vezes você fica lá no limiar falando, mas né? É difícil. Mas então o borderline é próprio, é mais comum na mulher. Para mulher. Exatamente. Agora, outros transtornos você outros comum para transtornos, homens e para mulheres. Tá. Exato. Os outros transtornos é comum aos dois. O que vai determinar? A predisposição genética, né? Que é importante. A predisposição genética, isso, né? No caso, por exemplo, vamos imaginar uma esquizofrenia, a própria depressão, ela tem uma predisposição. E aí você vai ter gatilhos que podem ser de origem comportamental, ambiental, vamos assim dizer, a forma com que a pessoa lida com as situações, né? Aquilo pode desencadear ou aflorar o problema. Mas assim, é bem equilibrado. Não podemos falar assim, tem mais homens esquizofrênicos do que mulher. Entendi. Doutora, falou de depressão, que eu acho que é uma epidemia praticamente a depressão, né? Uma coisa assim, eu já não sei se é considerado tecnicamente uma epidemia, mas enfim, é demais a presença da depressão no nosso meio. Assim, você cotidianamente encontra pessoas que sofrem, né, desse problema. E aí eu tenho ouvido muito falar sobre a relação entre depressão e intestinos. É isso mesmo? A psiquiatria tem também estudado isso, quer dizer, o funcionamento do intestino está muito ligado à questão da depressão e vice-versa? É o seguinte, isso é um assunto maravilhoso. A gente considera o intestino como um segundo cérebro.
A produção de hormônios e neurotransmissores no intestino saudável, ele é assim, é algo que realmente traz equilíbrio para o ser humano, associado a outros fatores. Mas você falou da questão da epidemia da depressão. Eu, particularmente, considero que não existe uma epidemia da depressão, e sim do falso diagnóstico de depressão. Mau diagnóstico. Não tem mais condições da gente, porque tem pessoas que chegam no consultório, você fala, isso não é depressão, isso é frustração, é dificuldade em lidar com as diversidades. Depressão é uma doença complicadíssima, é uma doença aquela que você fala assim, eu tenho tudo na vida, eu tenho tudo, e eu não sei ser feliz, eu choro dia e noite, eu choro sem motivo. Então, boa parte daquilo que é considerado depressão não é depressão. É frustração, é incapacidade de se autorregular. Eu brinco, às vezes, eu falo, eu tenho vontade de arrumar um CID, o Código Internacional de Doenças, frustração. Porque boa parte é aquilo ali. É falta de uma boa conversa, de uma escuta, né? Você escutar bem, ou ajudar, oferecer o ouvido para o camarada. Não quer dizer, não estou dizendo que não existe uma prevalência muito grande de depressão. Existe. Só que vamos fazer uma estimativa pessoal minha, assim, de cada 5 casos, 2 não é depressão. De cada 5 casos considerado depressão. Não é. É um humor deprimido, é uma melancolia, é uma situação em que você sabe exatamente a causa. Aquilo. O que está te incomodando hoje? Você quer uma coisa que causa a pseudodepressão? Assédio moral. Eu recebo muitas pessoas considerando que está assim, depressiva e ela quer sair fora daquela situação, ela não tem vontade de levantar para trabalhar, ela passa mal quando ela pensa naquele contexto todo ali. Então, assim, o assédio moral pode até levar à depressão. Mas numa fase inicial, em que a pessoa vem, e às vezes vem até com diagnóstico de outros profissionais, não é depressão. Ela está sofrendo ali, tem um sofrimento psíquico em função daquele coisa. Você fala assim para ela, se eu te der um afastamento, se eu te tirar dessa condição, e aí? Fica tudo bem. Entende? Precisamos usar remédio? É particular, cada caso é um caso. Mas, teoricamente, não precisaria, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Muitas das vezes, a gente considera o indivíduo depressivo, se rotula, e ele vai usando medicação e ninguém para refazer esse diagnóstico e pensar e ver se realmente é isso, se aquela condição passou. E a pessoa vai usando o remédio pro resto da vida, porque tem uma coisa que é engraçada. O paciente, depois que ele usa medicamento antidepressivo, às vezes algum estabilizador de humor, ele se acostuma com aquela facilidade de manter o humor estável, e quando você quer tirar o remédio, ele não dá conta. Não porque ele está adoecido, porque ele não aguenta o próprio humor. Ele não tem aquela capacidade mais de se autorregular. Ele ficou tempos aí usando uma medicação em que segurou a onda dele, vamos assim dizer, né? E depois, porque não é fácil lidar com a própria chatice, né? Isso é como a gente está na tensão pré-menstrual, você vem bem, feliz, tranquila. De repente, o humor muda e você fala assim, mas eu não estou me aguentando, eu estou muito chata, eu estou na TPM, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí passa. Então, quer dizer, você sabe, você se regula, você se tolera, você toma um remedinho, uma coisinha aqui para dar uma melhorada naquilo dali, mas depois que você usa lá 4, 5 anos de medicação, às vezes o paciente não é depressivo, mas ele não aguenta mais ficar sem o controle da medicação. Porque é muito bom, você toma uma medicação e ela te segura ali, tá tudo preto, ela tá rindo, achando que tá tudo azul,
né? E é onde a gente fala, é uma dependência mais afetiva, emocional do medicamento do que de fato ser depressivo e estar tratando depressão. Os casos É quase graves como o de... prazer do cigarro, né, doutora? É quase como o prazer do cigarro. Você precisa ter aquilo lá para achar que você está relaxado, que você está bem, né? É, É uma exato. espécie de dependência mesmo, né? Uma Mas os dependência. depressivos em si são pessoas que sofrem muito. Eu posso dizer assim, com a pessoa que é realmente depressiva, que tem a doença depressão, equipara ao câncer, um sofrimento muito, tem um sofrimento orgânico, aonde você falou do intestino, né? Às vezes o intestino dela não produz tudo aquilo que precisa, então ela tem necessidade de repor os neurotransmissores com medicação, ela tem necessidade de usar medicamento para estabilizar o humor dela, porque às vezes ela fica muito polarizada. E ela sofre de todos os sintomas e a própria pessoa fica inconformada de pensar: por quê? Por que comigo? Eu tenho tudo. Eu sei que eu não devia estar assim, mas eu tô e não consigo sair dessa condição. É uma luta quase que é involuntário mesmo. Você pode ter tudo e nada tem graça, né? É É. verdade, é um negócio que derruba mesmo. Agora, um assunto, quando eu estava pesquisando, enfim, o seu trabalho e as suas abordagens da rede social, que você se posiciona muito bem, você tem um perfil muito bacana aí no Instagram. Eu vi você fazer um comentário sobre, isso me interessa porque eu estou na menopausa, sobre menopausa e depressão. Foi isso, né? Que muitas vezes a questão hormonal é que está deixando a gente derrubada, não é, né? É isso. Eu queria que você falasse um pouco Exato. sobre essa relação entre menopausa e saúde mental da mulher. Oi, tem uma travadinha. É a minha internet ou a sua? Acho que Voltou. travou. Aí. A sua deu uma A, roda, agora voltou. tá. A saúde da mulher, ela é marcada por fases, né? Então, você, na infância, depois se torna adolescente, e em todas as fases tem a importância hormonal, né? Característica de cada fase. A fase que mais chama atenção pela questão hormonal é quando você entra no climatério. A partir dos 40, 41 anos, a mulher entra no climatério, que é aquele período que antecede a menopausa, que é a última menstruação, né? Então, esse climatério, a mulher sofre ou percebe diversos tipos de alteração, tanto emocional quanto orgânica. Doenças osteomusculares, começa. Presbiopia, paro de enxergar, eu tenho que usar óculos pelo menos para perto. A pele vai ganhando uma certa flacidez, uma perda do colágeno. Vai mudando, às vezes, a estrutura óssea. O cabelo vai caindo. Vou ganhando peso, principalmente gordura localizada, né? É um período em que a mulher está numa fase produtiva, filhos, às vezes, adolescentes, às vezes num processo ou de separação ou de convívio conjugal ruim, né? Não está satisfatório. E a mulher ainda começa a ter essas alterações hormonais, a queda dos hormônios, né? Literalmente a queda. Na adolescência é a elevação, aqui é a queda. Estou preparando teoricamente para o meu fim. Deixa de ser produtiva, ter uma saúde reprodutiva tão boa, mulher começa a ter mioma, a menstruação totalmente desregulada, às vezes um fluxo muito grande, começa a perder o prazer na relação sexual, não tem mais perda da libido, não tem mais aquele envolvimento. Com a queda dos hormônios, ela vai ficando mais ressecada, ela tem mais chance de ter infecção urinária, uma série de coisas que a mulher ela vai atropelando aquilo dali. E querendo ou não,
por mais que a gente considere assim, não, eu me cuido, eu faço isso. Alguns pontos aí deixam a gente muito, assim, emocionalmente abalada, né? Quando seu parceiro, o parceiro da mulher cobra, você não tem mais vontade, você não tá nem aí mais, você não quer se envolver. É tão complexo para você explicar que às vezes eu já escutei o paciente, é mais fácil eu ir lá e ceder do que eu explicar. Não vai me entender. Então, assim, todos esses aspectos causam um sofrimento muito grande. E, e aí ela se entrega. A relação hormonal já predispõe ao humor deprimido. Ainda junta com toda essa circunstância, então é muito fácil a mulher ficar deprimida nesse período. Quando vem a menopausa, que cai totalmente os hormônios, principalmente o que a gente sabe que é o que tem mais relação mais direta, é a progesterona e o estrogênio, pode lançar a mão de fazer a reposição se a mulher não tiver nenhuma contraindicação. Mas ela vai manifestar, tanto pela menopausa, quanto por uma possível depressão em que às vezes estava oculta, né? Latente, mas não manifestava, ela na vida agitada e tudo, ela não manifestava. Quando chega na menopausa, a coisa eclode. A falta dos hormônios faz com que a mulher fique mais irritada, com pouca necessidade de sono ou muita, né? Às vezes ela tem transtorno do sono, insônia, uma série de coisas. A tristeza, a melancolia, a desesperança, o olhar para si, ver que está caminhando para o fim. E, sabe, é uma série. A mulher ela já é muito complexa nessa questão emocional. Então, quando chega nessa fase, piora muito. E às vezes é aí que a gente identifica, não, calma, vamos aprender a controlar todas essas expectativas, vamos tentar se aceitar, vamos melhorar o que pode ser melhorado, porque senão a gente vai pirar mesmo, né? E é uma condição em que não é só da mulher, o homem também tem a andropausa. Só que, mais uma vez, eu não estou aqui para falar mal dos homens, mas, mais uma vez, eles sabem mascarar as coisas, né? Eles têm alguns aliados aí na vida deles em que eles conseguem mascarar. E a mulher não. A mulher é muito explícita. Ela é explícita até demais, né? Se ela fosse um pouquinho esperta como os homens, talvez ela não demonstrasse, mas aquilo ali aflora e ela não dá conta, né? Essa coisa mais emoção, né? O homem mais da razão e a mulher ela vai mais pela emoção mesmo. E é exatamente o que você está falando. É uma coisa muito interessante, assim, a questão do humor mesmo, né? É como a gente sente como se tivesse com a TPM também, né? Em alguns momentos você constante, tem né? alterações de humor, né? Você chora, de repente, muito, ri muito, ou está muito cansada, é uma coisa muito louca. E aí, doutora, o que a gente pode fazer, né? O que você orienta as suas pacientes nessa condição? O que pode ser feito para amenizar um pouco esse sofrimento e melhorar um pouco essa qualidade de vida da mulher nessa fase? Eu tenho sido assim bem insistente com as mulheres, até as que ainda estão ali na faixa etária de 20, 30 anos, que elas têm que se sensibilizar e começar a preparar para passar pela menopausa ainda jovem, né? Às vezes vai parecer assim, mas todo mundo fala isso, é a mesma coisa. Você tem que primeiro ter um objetivo na vida, você tem que olhar para você e falar assim, eu sou a Rívia, você é a Cris, o que eu quero para minha vida daqui 5, daqui 10, daqui 20, quando eu tiver com 60, 70 anos? Como eu quero estar? E para isso, o que eu tenho que fazer? Então, é aquela velha história. Uma boa alimentação, uma atividade física regular, que seja prazerosa, não é para ganhar, para perder peso, não, é para você ter bem-estar, para você ter um preparo cardiovascular,
para que você tenha disposição e consiga liberar muita endorfina. Então, uma atividade física regular, é ter um objetivo na vida, é se sentir valorizado através daquilo que você faz. Ah, eu sou dona de casa, então eu não tenho valor? Não, peraí. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Então, é ter um reconhecimento do seu valor. Então, isso a gente começa com 20, 30 anos, porque se você não plantar ali, você não vai colher lá, né? Ver essa questão dos relacionamentos, que eu acho que judia muito da mulher, relacionamento afetivo com um parceiro, relacionamento com os filhos, relacionamento no trabalho. Então, eu acho que é tudo uma questão de planejamento. Porque a questão orgânica, a gente não tem como ir contra. Ela vai acontecer e você vai ter que ser sortudo o suficiente para poder usar uma reposição hormonal. Ah, eu não posso porque tem isso de contraindicação, seja ela relativa ou absoluta. Não vou poder. Então, você vai ter que tolerar essa fase na sua vida. Mas se você se organizar e chegar nessa fase, a questão orgânica você consegue resolver com a reposição hormonal. E todo o seu contexto de vida, ele está razoavelmente bom, satisfatório, eu acho que a gente passa por isso daí sem grande sofrimento, né? Não tem uma receita mesmo assim, ah, faça isso ou faça aquilo. Eu acho que a qualidade de vida a gente tem que fazer com que, desde a juventude, a gente seja uma pessoa que pense no envelhecimento. A gente tem que aprender a envelhecer, né? Porque se depender da questão medicamentosa e médica, não é difícil. Mas e o resto, né? O ninho vazio, como que eu vou fazer? Às vezes eu me deprimo porque estou envelhecendo, estou isso, estou aquilo, o marido já não é mais um companheiro, o filho saiu e ficou eu. E aí, o que eu vou fazer para eu me tornar uma pessoa minimamente feliz, né? Ou emocionalmente controlada? Muito legal, doutora. Uma pergunta que me ocorreu aqui. Trabalho voluntário é um antídoto para doenças mentais? Ele pode ajudar você a impedir que uma doença mental, um transtorno, alguma coisa prejudique a sua saúde mental? Olha, trabalho voluntário é uma coisa rica, fantástica. Eu acho que ela serve para muita coisa. Mas a pessoa tem que ter a capacidade de compreender isso, né? Se for um desejo e a pessoa entender que aquilo ali vai trazer crescimento pessoal e se torna gratificante, eu acho que tudo ajuda, principalmente o trabalho voluntário, que você vê no outro, às vezes, um sofrimento muito maior do que o seu. É uma forma de se consolar e de poder ajudar o outro. A troca, o afeto, a ajuda, ela traz gratidão e traz sensações boas, né? Mas a pessoa tem que estar predisposta para essa troca de energia ali. Porque tem gente que vai para o trabalho voluntário e se deprime, porque não consegue entender o papel dela. Ela traz para ela o problema e não leva a solução. O trabalho voluntário ele é muito bom quando a gente leva a solução, ou pelo menos ampara naquele momento de dor. Eu não tenho a solução, mas eu estou aqui. Eu tenho a mão, eu tenho o colo, eu tenho o ouvido, posso te ouvir, posso falar alguma coisa boa. Então, a pessoa tem que ter essa maturidade, porque senão ela vai se envolver com um problema alheio e aí ela vai levar o problema para casa e vai se tornar angustiante, né? Mas eu, de modo geral, considero o trabalho voluntário uma coisa riquíssima, de grande valor, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho para o meu futuro. Hoje eu não pratico voluntariado por falta de tempo, mas eu pratico uma certa caridade, assim, de acordo com as minhas possibilidades, né? De tentar ajudar o máximo que eu posso, me colocar na condição do outro, e isso me traz satisfação.
Então, o voluntariado tem que ser nesse aspecto. Se a pessoa não der conta de lidar com o sofrimento do outro, ou oferecer algo, apesar do sofrimento do outro, ela não deve ir, não. É verdade. E você tem aí vários contextos, né? Eu acho que cada um tem que entender onde está o seu limite. E eu gosto, acho bacana. Eu acho que é um pouco essa coisa do eu entender que o meu problema é pequeno, muitas vezes perto do problema do outro, e que eu posso aliviar a dor do outro, esquecer um pouquinho aquilo que está me incomodando, isso é muito, muito positivo mesmo, né? Quando você olha para Doutora, É só pode falar. complementar. Quando você olha para a dificuldade do outro e você percebe que você, naquele momento, você pode ajudar o seu... Você se torna assim, o seu problema, ele se torna, às vezes, pequeno. Nossa, eu estou podendo ajudar ela que está com esse sofrimento específico. Quer dizer, eu tenho uma ajuda, eu tenho a saída. E eu sei que eu posso olhar para o meu problema e tentar também resolver. É como se fosse um combustível, né? Coloque, eu tenho energia, uma bateria renovada. Mas você tem que estar predisposta. É isso mesmo. Doutora, aqui em Piracicaba você atende na Live, Saúde e Bem-Estar, lá na Ulloa Cinza, que é um espaço super bacana. Em que dias da semana você está na Live? Ó, eu consigo atender de terça a quinta. Geralmente eu faço final de expediente, porque eu tenho a minha atividade na rede pública, né? E assim, eu procuro não atender um volume de pacientes com maior tempo para que eu possa dar uma boa atenção para cada um. Muito bom. Olha, prazer enorme conversar com você. Acho que já seriam horas, horas e horas aqui de conversa, porque você é uma profissional com muita experiência e muita informação. Eu tentei aqui passear um pouco pelos temas que eu julguei que poderiam ser interessantes para a audiência. Eu só vi elogios para você, acho que tem muitos colegas, muita gente que trabalhou com você, ou pacientes. Meus amores, meus anjinhos, meus pacientinhos. Você é uma pessoa... Ah lá, estão todos aí declarando amor à doutora Rívia. Eu quero agradecer essas pessoas por estarem aqui, agradecer a você por trazê-las, porque o meu trabalho se alimenta disso, né? Uhum. Eu procuro trazer assuntos, temas importantes, e aí o convidado normalmente traz alguém do seu relacionamento, junta com os meus, e a gente acaba compartilhando públicos. Então, eu quero aproveitar e contar para as pessoas aqui, que estava dizendo já no começo da live, que toda terça-feira a gente faz uma live aqui às 8 da noite no Papo com Cris, com pautas diversificadas, né? Sempre tentando trazer coisas relevantes mesmo para o público. E vai ser um prazer ter esse pessoal acompanhando o nosso trabalho no @Papo com Cris. Essa live vai estar arquivada também no canal Papo com Cris do YouTube. Enfim, queria muito agradecer, doutora, a sua participação aqui e contar com você em outras situações, em outras entrevistas, porque eu vi que tem muita coisa para a gente conversar ainda, né? Ai, Cris, eu te agradeço muito, né? Essa parceria, o seu envolvimento. Eu sei que você está sempre envolvida com profissionais que têm algo a oferecer para essa população. Você é uma pessoa muito importante, não só aqui em Piracicaba, tem o seu público, e eu fico à disposição. Quem quiser sugerir algum tema, né, mandar para você, a gente bate um papo em qualquer momento aí, eu estou à disposição, viu? Eu te agradeço imensamente. Vai ser um prazer falar com você de novo, e mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Foi Isso, obrigada a quem participou aí. Obrigada, doutora. Um beijo, bom feriado. E até terça-feira da semana que vem. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.